Olá, a gente começa agora o STJ Notícias, com um resumo dos principais julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. No programa desta semana você vai ver mantida a prisão de homem acusado de envolvimento em emboscada contra a torcida organizada de time de futebol adversário. CAC, acusado de tráfico internacional de armas, deve continuar em prisão preventiva. E mais, assegurado direito de resposta à clínica que apontou informações falsas em reportagens de TV. O STJ Notícias está no ar. A gente abre a edição de hoje com a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, que manteve a prisão de um homem acusado de envolvimento em emboscada contra a torcida organizada de time de futebol adversário. Os detalhes com a repórter Jéssica Castro. O caso analisado foi de um torcedor do Palmeiras, integrante da torcida Mancha Verde, supostamente envolvido em uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro pertencentes à Máfia Azul, ocorrida em outubro de 2024 em São Paulo. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os torcedores da Mancha Verde bloquearam a passagem de 2 ônibus da torcida rival, atacaram os veículos com diversos objetos, além de material inflamável, que acabou incendiando um deles. Ainda de acordo com o processo, os envolvidos também teriam utilizado pedaços de madeira e barras de ferro para agredir os torcedores do Cruzeiro. Com isso, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas. Em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada com fundamentos genéricos, baseada apenas em indicações de que o celular do denunciado estaria próximo ao local dos fatos, sem qualquer prova ou indício da participação dele nos crimes. Ao analisar o pedido, o presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin, não verificou ilegalidade flagrante ou urgência que justificasse a concessão da liminar durante as férias forenses. O ministro-presidente explicou que a análise aprofundada do caso será feita pela 6ª turma no julgamento definitivo do habeas corpus sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. Nessas férias forenses, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, também negou liminar a acusado de envolvimento em esquema internacional de tráfico de drogas. A liminar em habeas corpus foi requerida pela defesa de um dos investigados da Operação Rei do Skunk, que apura a atuação de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o acusado, que foi preso preventivamente, seria responsável pela intermediação e pelo pagamento de remessas de drogas da Colômbia e teria movimentado mais de 3 milhões de reais por meio de transferências fracionadas. A organização usava empresas de mudanças e galpões no Distrito Federal para armazenar e distribuir as drogas pelo país. O pedido de liberdade provisória foi apresentado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a custódia cautelar diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração criminosa. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa afirma, entre outras coisas, que o processo já dura mais de 600 dias, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, entendeu que não houve demonstração de ilegalidade manifesta ou situação de urgência que justificasse a concessão da liminar e que a 6ª turma do STJ deverá analisar o mérito do pedido. O caso ficará sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. CAC é a sigla para colecionador, atirador e caçador. Pessoas físicas que querem esse registro emitido pelo Exército têm de apresentar uma série de documentos, além de não terem antecedentes criminais. Falando desse assunto, um homem com um registro de CAC deve continuar em prisão preventiva sob acusação de tráfico internacional de armas. Essa foi mais uma decisão do STJ durante as férias forenses. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência,
negou o pedido de liminar feito pela defesa para revogar a prisão preventiva de um homem acusado de posse ilegal e tráfico internacional de armas. Em setembro de 2024, no Paraná, o homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico internacional de armas. Pagou fiança e obteve liberdade provisória. Mas 3 meses depois foi preso novamente em São Paulo. Durante busca e apreensão na propriedade dele, a polícia encontrou várias armas em situação irregular, de uso restrito com numeração raspada e munições. Com a nova prisão, o Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva, alegando risco de reiteração criminosa. Depois de ter habeas corpus negado pelo TRF da 4ª Região, a defesa do réu recorreu ao STJ, com pedido da revogação da prisão preventiva ou a substituição por outras medidas cautelares, alegando que o homem é colecionador, atirador desportivo e caçador, e que as armas encontradas fazem parte de coleção. Mas em decisão preliminar, o ministro Luiz Felipe Salomão negou o pedido, afirmando que não há ilegalidade clara nem urgência que justifique a liminar. O caso ainda será julgado pela 6ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. E em outra decisão, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, atendeu ao pedido da concessionária Amazonas Energia para suspender liminar que impedia a emissão da certidão positiva de débitos fiscais com efeitos de negativa, mas impôs condições. O repórter Rafael Oliveira traz mais informações. Segundo o ministro, a decisão tem como objetivo evitar o possível colapso no fornecimento de energia ao estado do Amazonas, pois o documento é um requisito legal para o repasse de verbas essenciais à manutenção das atividades da empresa. Salomão destacou, entretanto, que a certidão precisa ser renovada periodicamente, mediante o depósito mensal de R$14 milhões em juízo, conforme proposta apresentada pela companhia em audiência de conciliação. Para o mês de julho, o estado do Amazonas será intimado a entregar a certidão após comprovar o pagamento da quantia. O caso teve origem em disputa judicializada entre a concessionária de energia e o estado amazonense sobre uma suposta dívida de ICMS. Durante tramitação de um dos processos, foi concedido efeito suspensivo para afastar a exigibilidade do crédito em discussão, mas a medida foi revogada pelo Tribunal de Justiça Estadual. Sem a suspensão, a empresa fica impedida de obter a certidão de regularidade fiscal. No pedido ao STJ, a concessionária alertou para o risco de suspensão do fornecimento de energia. Informou que a certidão positiva com efeito de negativa perdeu a validade em janeiro deste ano, o que impediu o recebimento de recursos federais. O ministro Luiz Felipe Salomão comentou que a dificuldade enfrentada pela empresa é notória, a ponto de o governo federal ter publicado a medida provisória 1232 de 2024, que trouxe soluções para recuperar a sustentabilidade da concessão e garantir o fornecimento. No entanto, o vice-presidente do STJ afirmou que a concessionária deve tomar providências concretas para solucionar os débitos. Por fim, Salomão autorizou a emissão da certidão de regularidade fiscal, algo que, segundo ele, não prejudicará o andamento da ação anulatória e das execuções fiscais em curso. 4ª turma do STJ reconhece excesso e reduz multa por atraso na reparação de terreno de posto de combustível. O colegiado reduziu para um valor proporcional a multa de R$5 milhões aplicada à empresa Raízen, atual nome da Shell Brasil, por descumprir ordem judicial de desocupar um terreno alugado e reparar danos ambientais causados por um posto de combustível. Em liquidação de sentença, a multa diária por descumprimento das obrigações determinadas judicialmente chegou ao valor acumulado de mais de R$23 milhões, o qual foi posteriormente reduzido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Corte Estadual apontou que a empresa descumpriu a ordem de desocupação do imóvel por 6 anos, mas por considerar excessivo o valor inicial, reduziu o montante para R$5 milhões. A empresa recorreu ao STJ, argumentando que a multa era desproporcional
e resultaria em enriquecimento indevido dos proprietários, já que superava o valor devido pelos danos materiais decorrentes da ocupação do imóvel. O relator do recurso, ministro João Otávio de Noronha, destacou que quando há desproporção muito clara, o STJ tem admitido não só a redução do valor, mas também a fixação de um teto para a cobrança, para manter o equilíbrio entre a multa e a obrigação principal. Por unanimidade, o colegiado concluiu que não seria razoável admitir que a multa ultrapassasse o parâmetro adotado para cálculos dos danos materiais, os quais foram apurados com base no valor de locação do imóvel. Para os ministros, essa conclusão leva em conta a importância do bem protegido, o valor da obrigação principal e também o fato de que parte da demora para cumprir a ordem foi causada por entraves burocráticos do próprio município. Quando duas pessoas vivem juntas, seja pelo casamento ou pela união estável, elas passam a manter o regime patrimonial de comunhão parcial de bens, exceto se adotarem outro formato por escrito. Pela lei, em regra, o que for adquirido em conjunto durante o relacionamento deve ser dividido por igual, inclusive quando se trata de imóvel doado em programa habitacional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe na reportagem. O caso julgado envolveu um casal que vivia sob o regime de comunhão parcial de bens. Durante a união, eles ganharam de um programa habitacional do governo do Tocantins um imóvel para morar. 17 anos após a separação de fato, a mulher pediu o divórcio e a divisão do bem que estava registrado apenas no nome do ex-marido. O juízo de primeira instância concedeu o divórcio e autorizou a mudança do nome da mulher, mas negou a partilha do imóvel por entender que a doação gratuita, feita apenas a um dos dois, não pode ser dividida conforme prevê o Código Civil. O Tribunal de Justiça do Tocantins manteve a sentença, considerando no caso de casamento em comunhão parcial de bens, o imóvel doado se torna impartilhável. A mulher então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que os imóveis de programas habitacionais assistenciais voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade são doados à entidade familiar, visando garantir o direito social à moradia. Assim, mesmo quando o bem é registrado em nome de apenas um cônjuge, o caráter familiar da concessão deve ser preservado. Nancy Andrighi também destacou que, no caso em julgamento, a renda familiar e o número de dependentes foram elementos essenciais para a concessão do imóvel, evidenciando esforço comum. Assim, a habitação será dividida igualmente entre o ex-marido e a ex-mulher. Ainda no direito privado, terceira turma do STJ assegura direito de resposta para a clínica que apontou informações falsas em reportagens de TV. Marina Campos, quem traz os detalhes. Com base na Lei 13.188 de 2015, o colegiado manteve o direito de resposta concedido a uma clínica no Rio de Janeiro que acusou a Rede Globo de divulgar 2 reportagens com informações inverídicas a seu respeito. Em primeira instância, o juízo considerou improcedente o pedido de direito de resposta por não ter enxergado abuso no exercício da liberdade de imprensa. Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a publicação da resposta. No STJ, a emissora requereu que a resposta fosse limitada a texto a ser exibido ou lido durante a programação. O relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva observou que os direitos constitucionais de liberdade de expressão e de imprensa não são absolutos e que o exercício da liberdade informativa, bem como o direito à liberdade de expressão, não podem ser usados como pretexto para a disseminação de informações falsas. No entendimento do ministro, para gerar os efeitos desejados, o direito de resposta deve ser exercido com base nos princípios da equivalência e da imediatidade, não cabendo análise prévia de seu conteúdo pelo Poder Judiciário, tampouco a concordância do ofensor. E em outra decisão, a terceira turma entendeu que o pagamento do legado de renda vitalícia não depende da conclusão do inventário.
O testador pode decidir quando será o início do pagamento do legado de renda vitalícia, mas se nada for declarado, o artigo 1926 do Código Civil estabelece o marco inicial, como explica a advogada de família Renata Vilas Boas. Você passa a receber a partir do falecimento. Então, o meu marco zero, né, o momento que se inicia essa transferência de valores, juridicamente falando, é a partir do falecimento. Como entre o momento que a pessoa faleceu e toda essa dinâmica de fazer a abertura do inventário, fazer transferência de valores, tudo isso não consigo fazer no mesmo dia. Não dá para a pessoa falecer 4 horas da tarde e 5 horas o dinheiro está entrando na conta da pessoa que tem o direito, né? Porque eu tenho todo o procedimento. Mas ela tem direito de receber da data que a pessoa faleceu. O dispositivo legal foi lembrado em um julgamento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o falecido, casado pelo regime da separação convencional de bens, deixou o testamento público com patrimônio disponível para as 2 filhas. A viúva foi instituída como legatária de renda vitalícia, cujo pagamento ficou sob responsabilidade das herdeiras. Durante o inventário, o juízo de primeiro grau aceitou o pedido da mulher para que o pagamento fosse feito mensalmente. As herdeiras recorreram e o Tribunal de Justiça do Paraná determinou a suspensão do legado até a conclusão do inventário. No Superior Tribunal de Justiça, a viúva requereu o pagamento do benefício a partir da abertura da sucessão, alegando que é idosa e precisa do dinheiro para se manter. A relatora na 3ª turma, ministra Nancy Andrighi, observou que o legado de renda vitalícia possui natureza assistencial, assim como o legado de alimentos. Dessa forma, deu provimento ao recurso especial e determinou o restabelecimento imediato do pagamento das prestações mensais, as quais são devidas desde a morte do testador, independentemente da conclusão do inventário. Superior Tribunal de Justiça realiza audiência pública online sobre metas para a consolidação do sistema de precedentes obrigatórios. Representantes de tribunais superiores, especialistas e integrantes do sistema de justiça participaram da audiência. O evento abordou diversos temas relacionados à importância dos precedentes qualificados para a eficiência da prestação jurisdicional. O evento foi conduzido pela assessora-chefe da Assessoria de Gestão Estratégica do STJ, Elaine Nóbrega Borges. O assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal, Marcelo Ornelas Marchiori, apresentou a situação dos precedentes e o impacto atual para a Corte. No ano passado foram afetados 72 repetitivos um ano inteiro. Esse ano, somente na metade do ano, já foram 64 e com certeza será um recorde esse ano. Então, a formação de precedentes vinculantes no STJ possui esse importante papel de pacificar nacionalmente questões jurídicas relevantes e repetitivas, mas não com o foco de que esse paradigma será utilizado para decidir outros processos, mas que esse paradigma, formado por um precedente vinculante do STJ, servirá para guiar a sociedade. A experiência do Tribunal Superior do Trabalho na formação de precedentes e os resultados alcançados na redução do crescente número de processos na Justiça do Trabalho foi o tema da participação do juiz César Zucati Pristi. O TST buscava medidas, para mudar essa história, para prestar uma jurisdição melhor, para prestar melhor a isonomia para toda a sociedade. Que medidas foram adotadas? Uma delas, também com inspiração no Supremo e no STJ, foi aqueles processos que sobem serem recebidos por uma equipe ligada à presidência que pudesse fazer uma triagem inicial daqueles processos manifestamente inadmissíveis. Então, por exemplo, foi implantado isso no TST e no primeiro semestre foram 131 mil processos analisados, com quase 45 mil processos já foi feita essa filtragem de manifestamente inadmissíveis. A expectativa é que no período de 12 meses sejam 90 mil processos baixados. A procuradora federal Suzana Lucini trouxe os indicadores e resultados do trabalho de cooperação interinstitucional na gestão de precedentes qualificados entre a Advocacia Geral da União
e o STJ. Nesses 2 anos e pouco do trabalho nos processos não previdenciários, a gente desistiu de mais 2.500 recursos especiais e agravos e recurso especial no STJ. A advocacia pública ela exerce esse protagonismo importante no sistema de precedentes, porque representa esses litigantes habituais e litígios que se repetem em escala nacional. Então, essa cooperação entre a PGF e os núcleos de gestão de precedentes, especialmente no STJ, com as trocas de dados, as estatísticas, esses indicadores de multiplicidade, os mapas de divergência, eles trazem esse modelo super eficiente de governança de contencioso. A audiência também contou com participantes que se inscreveram para falar sobre temas como o uso da inteligência artificial na análise de precedentes, o processo de formação e mapeamento da eleição e sugestões para a melhoria do sistema de precedentes. A audiência é mais uma iniciativa do STJ para atender às metas do Poder Judiciário, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça. As metas nacionais representam um compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade um serviço mais rápido e eficiente. É importantíssimo para o Superior Tribunal de Justiça, nessa audiência pública, colher a visão externa a respeito do fenômeno, dos precedentes, para que nós possamos, então, estabelecer de modo mais adequado as metas a serem alcançadas. E, embora nós tenhamos ouvido também pessoas do STJ para apresentar o panorama de um modo geral, a gente aprende demais e colhe muita coisa que pode ser implementada aqui a partir não só da experiência dos outros tribunais, mas também das experiências internas e externas a respeito do modo como o Superior Tribunal de Justiça aplica e fixa os precedentes codificados. Agora vamos falar sobre a importância da amamentação. Isso mesmo, estamos no Agosto Dourado. A campanha incentiva o aleitamento materno e o STJ faz parte dessa corrente. Sabia que aqui no tribunal tem uma sala preparada para mães amamentarem os filhos? E um detalhe, o espaço pode ser utilizado por quem trabalha ou visita a corte. Vem que eu te conto mais. O leite materno é um superalimento com superpoderes de nutrientes, anticorpos e células que protegem os bebês contra doenças. E ainda cria um laço único entre mãe e bebê. Se todas as crianças fossem amamentadas só com ele até os 6 meses, mais de 820 mil seriam salvas todos os anos no mundo. Por isso, o dia 1º de agosto marca o Dia Mundial da Amamentação e o mês todo se tornou o Agosto Dourado. O STJ apoia tanto a amamentação que abriu um espaço exclusivo para as mães amamentarem os filhos. Quem passar por aqui pode ficar à vontade. Então não se esqueça, amamentar é um ato de amor. E o STJ Notícias está terminando. Te espero na próxima edição do programa, mas até lá te convido a acompanhar outras decisões e informações do tribunal no site oficial e nos perfis do STJ no YouTube, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.